Posicionamento para arquitetos e design de interiores. A gente se forma, mas a gente não sabe muito bem o que significa isso, né? Como a gente deve se posicionar, qual a importância disso e como isso vai refletir no nosso trabalho, na prática, como o cliente vai ver a gente. Enfim, a gente não sabe nada dessas coisas. E o que a gente faz? A gente vai meio que intuitivamente lidando com aquilo dali, aprendendo, a gente copia e cola outros estilos que a gente acha que são legais de outras pessoas, sem nem saber porquê daquilo, não é verdade? E posicionamento não é só estilo, não é só como você se veste, não é só isso, tá? E hoje nós vamos conversar sobre isso, sobre uma experiência que eu tive na prática, que eu tenho certeza que você também vai aprender muito, que eu fiquei assim, eu praticamente não dormi no dia que aconteceu isso, pensando naquela experiência que eu tinha vivido na minha vida real, né? Então não foi uma experiência que eu busquei, foi sem querer que ela aconteceu. Mas antes da gente conversar sobre tudo isso, para que você também mude o seu posicionamento, você vai se inscrever no meu canal. Que se você não se inscreveu ainda, não sei o que você está fazendo aqui. Você vai se inscrever no meu canal, você vai curtir esse vídeo agora, que eu tenho certeza que vai valer a pena, vai valer o seu tempo de estar aqui comigo. E você também vai deixar um comentário aqui no final para saber se esse vídeo foi ou não importante para você. Porque esse é o meu termômetro, sabe? Para eu saber se eu estou te ajudando ou não, se você está gostando, para trazer mais assuntos como esse. Pegou? Beleza, então, fechou. Mas antes da gente começar e continuar tudo isso, eu vou tomar o meu chazinho, gente, que hoje eu fiz um chá de hibisco, que tá maravilhoso. Que eu tomei de regime, né? Então, o hibisco, ele ajuda a liberar, ele é meio diurético, é meio um monte de coisa, é antioxidante também, então ele é ótimo se você quer dar uma secadinha. E eu tô nessa maratona de tomar chá todos os dias, cada dia um chá diferente, e hoje é o de hibisco. Mas também quero ficar muito à vontade com você hoje, porque eu vou te contar uma história para você aprender sobre posicionamento através dessa minha experiência, tá? Então eu quero que você aprenda junto comigo, da mesma forma que eu aprendi. Acho que não tem nada melhor do que a gente aprender com coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então eu vou trazer para você a minha experiência, o que aconteceu comigo recentemente e que mudou demais a minha cabeça, me ajudou a ver na prática, que eu nunca tinha me tocado disso antes. Eu tenho certeza que também vai te ajudar demais. Eu também quero que você fique muito à vontade para me dizer depois se você já sabia ou não disso tudo que a gente vai conversar, tá bom? Combinado? Seguinte, na semana passada, amanhã, na verdade, amanhã eu tenho um evento junto com meu marido, é um evento formal, mas um amigo nosso, pessoal, ele foi eleito desembargador, né? Um processo e tudo mais. E amanhã vai ser a posse desse desembargador, que é nosso amigo de infância, enfim. Para isso, eu falei, João, a gente precisa de uma roupa, né, apropriada e tal. Eu não sei muito bem como me vestir num ambiente tão formal, de tribunal e aquela coisa toda, né? Muito formal, eu não sou advogada, eu sou arquiteta. E arquiteta é o quê? Perua, né? Eu gosto dessas coisas, assim, grandes, essas coisas meio extravagantes. Mesmo tendo o meu lado, assim, um pouco mais discreto em relação às cores, eu também gosto de brincos e tal, mas eu falei, cara, não sei se isso vai combinar muito bem com o ambiente. Falei, João, da mesma forma que eu preciso pensar como eu vou me vestir, você também precisa se vestir adequadamente. Por quê? Porque meu marido também é arquiteto, né? Porque arquiteto casa com quem? Arquiteto não casa com médico, arquiteto casa com engenheiro, com arquiteto. E meu marido é arquiteto, ou seja, ele também é super descolado, super cool, e ele ainda morou muitos anos no Rio, então ele ainda tem essa vontade de andar de chinela havaiana para tudo quanto é lado, né? Assim como o carioca, ele acha que chinela havaiana é salto alto. Mentira, gente, brincadeirinha. Eu tenho muitos alunos que são do Rio, amo vocês. A família do João também é do Rio, amo vocês. Então, gente, nada contra os cariocas, tá? Pelo amor de Deus, não me cancele. É só uma brincadeira. Mas é verdade, quando você vê o perfil do paulista, o paulista tem mais aquele jeito engomadinho, tá sempre muito arrumado e tal. O mineiro, a mulher mineira, dependendo de Juiz de Fora, dependendo de qual é a cidade de Minas Gerais, a mulher vai de salto alto no shopping fazer compras como se ela estivesse indo para o casamento. No Rio de Janeiro, as pessoas andam muito mais à vontade, muito mais esse clima de praia. Aonde eu moro é um meio termo, tá? Eu sou de Vitória do Espírito Santo, então a gente diz aqui que a gente não é nada, porque a gente nem tá na Bahia, que é 100% carnaval e praia o tempo inteiro, a gente também não tá no Rio de Janeiro e nem tá em São Paulo, a gente não tá em lugar nenhum. A gente tá no meio desse caminho todo e a gente mescla tudo isso. Enfim, voltando. Gente, hoje o papo vai ser assim, tá? Uma história que eu vou te contar bem à vontade mesmo. E eu quero que você também fique à vontade para me contar o que você achou desse podcast de hoje, que inclusive eu tô aqui ó, com o meu microfone de lapela na minha mão. Não é porque isso é um podcast, mas é porque uma querida pessoa, que eu não vou falar o nome, um querido, deixou um comentário num vídeo meu no Instagram, porque eu tava com o microfone de lapela na mão, gente. A pessoa teve, assim, ela conseguiu perder o tempo dela pra me criticar, pra falar, você não sabe não que isso é um microfone de lapela?
Como é que as pessoas podem perder tanto tempo com mimimi, né? E aí eu falei pra ele, nossa, por incrível que pareça, se você não sabe, realmente é um telefone, não, é um microfone de lapela. Mas o som funcionou tão bonitinho, funcionou tão perfeito, o mundo é uma caixinha de surpresas. Então, só de sacanagem, em homenagem a essa pessoa, eu vou gravar este episódio inteiro com esse microfone na mão de lapela. Ainda coloquei o pomponzinho aqui que eu acho fofo, que vocês nunca tinham visto aqui antes, né? Pois é, esse pomponzinho fofo vai ficar aqui o episódio inteiro em homenagem a essa pessoa aqui. Enfim, gente, não percam o tempo de vocês criticando os outros, tá? Mas, voltando aqui ao assunto, fui eu com meu marido atrás de roupa de homem, né, roupa masculina pra ele. Eu já tinha ideia do que eu ia vestir. A gente queria um blazer, mas que fosse ao mesmo tempo meio descolado. Porque não adianta comprar um terno super formal, porque nós somos arquitetos. E depois não ia usar aquele terno todo, né? Então a gente queria uma coisa que fosse, né, um meio termo, nem tão lá, nem tão cá. A gente foi num shopping, que é o maior shopping aqui da nossa cidade, que não tem tantos shoppings assim, né, mas a gente foi num shopping que era legal, pra ter mais opções de roupa. A gente foi numa primeira loja. Primeiro a gente deu um rolê geral, pelas vitrines, avaliando assim, acho que essa loja não dá, não sei se esse estilo combina, se não combina e tal. E assim, o meu marido, ele não é atleta, e ele não é uma pessoa totalmente, ele não é fora de forma, né? Meu marido tem um corpo ok, tem um corpo bacana de homem. Ele nem é barrigudo e nem é magro demais e nem tem tanquinho, ele é um homem normal. Mas, dependendo da loja, mulheres também é assim, né? A gente sabe disso. Tem loja que parece que o manequim foi feito para aquelas pessoas que não têm corpo nenhum, que a pessoa é reta, né? Que não tem nem peito, nem bunda, nem nada, nem curva. E aí tem aquelas lojas que a gente sabe que veste melhor e tudo mais. Para homem é a mesma coisa. A gente foi olhando as vitrines e falou, acho que essa loja aqui não dá e tal, julgando pela vitrine. Ou seja, primeiro ponto de posicionamento, vitrine. Qual é a sua vitrine? Todas as suas redes sociais. O que você está colocando lá? Você está colocando um monte de fotos no dia a dia? Se você acha que é legal você mostrar que você está o tempo inteiro só viajando, também é bom? Não. Você mostrar que você está bebendo? Não. Você mostrar que você vive na praia? Não. Por quê? Porque o seu cliente não quer que você vive viajando. Tudo bem, viajar faz parte. Aliás, eu super incentivo viajar. Faz parte da nossa bagagem como arquitetos. A gente precisa ter cultura. Mas se você só posta foto sua viajando porque você acha que na sua rotina você é desinteressante, seu cliente não quer te ver, ele vai achar o quê? Que você viaja o tempo inteiro. E se você viaja o tempo inteiro, você não tem tempo para ele. Então, a sua vitrine, ela tem que ser intencional. Tudo que você vai colocar nas suas redes sociais precisa ter um objetivo específico. Qual é esse objetivo? É captar cliente, é passar informação, é mostrar que você domina a técnica, é mostrar que você tem gerenciamento de projeto, é mostrar, elevar o seu status. Também existe isso, né? Tem muita gente que contrata pelo status, pelo que você vai gerar de imagem para ela, né? A pessoa faz questão de dizer, eu contratei o arquiteto tal, porque ele representa um símbolo de riqueza e sofisticação, ou que a pessoa é muito descolada e vai representar aquilo para ela. Por exemplo, a Patrícia da Doma, ela para mim é uma referência. Ela não é uma pessoa que fica postando que está viajando o tempo inteiro e nem fica postando, por exemplo, coisas que não tem a ver com a vida dela. Conseguiu definir um nicho a ponto de todo mundo que bate o olho no Instagram dela ou em qualquer rede social dela vai saber que ela faz só aquilo, que são o quê? Apartamentos, por exemplo, pequenos, que ela faz mágica e milagre dentro daquele espaço, são coloridos, cores, né, cores fortes, presença, materiais, curvas, boas soluções, enfim, quando você bate o olho na vitrine dela, você sabe exatamente o que ela faz. Então é para isso que serve a sua vitrine. Seguindo a nossa história, aí a gente continuou olhando as vitrines até o momento que a gente viu uma que era muito boa, mas a gente ficou meio assim, acho que essa daqui tá cara. Vamos em outra? Tá bom, a gente nem entrou, só pela vitrine, né? A gente viu os preços na vitrine e pela vitrine a gente também sabe se aquele produto é caro ou não, mesmo se não tiver etiqueta, né? Mesmo se não tiver o preço ali na vitrine. A gente sabe pela característica da vitrine. Você bate o olho na Animale, você sabe que pode não ter o preço ali, você sabe que aquela roupa vai ser cara. Você bate o olho numa loja, na CIA, você sabe que aquilo ali vai ser popular. Por tudo que compõe a vitrine, né? Pelo estilo da roupa, por tudo aquilo. Então, a imagem, primeiro ponto, importa. A sua vitrine, você tem que trabalhar. Segundo ponto que importa. E aí, a gente escolheu uma loja que, aparentemente, parecia um meio termo. Nem era a mais cara e nem era
uma loja mais barata, nem era uma C&A da vida. Que, aliás, C&A nem é mais tão barata assim, né? Então, ok. Aí entramos nessa loja que era meio termo. O que a gente fez? Primeira coisa, a gente chegou, deu uma olhada nos blazers, nos ternos que tinham na loja, e aí a gente pediu para a vendedora, olha, a gente está imaginando uma composição mais ou menos assim, uma calça mais ou menos caqui, na cor bege ou na cor não sei o que, um blazer que compõe com essa calça, mas não é parzinho, né? Não necessariamente vai ser um parzinho da mesma cor, mas de repente no azul, ou no cinza, ou num bege puxando para um xadrez, já que a gente está no inverno e tal, com uma camisa por baixo. Basicamente o look era esse, pro João. Aí beleza, a mulher ficou meio indecisa, não sei. Eu sentei para esperar enquanto ela foi trazendo as coisas para mostrar pro João. Ela começou a se preocupar demais comigo. Quem que ia comprar roupa? João. O que ela pensou? É a mulher que manda. Só que o erro dela foi que realmente às vezes a mulher tem o poder de decisão em relação a essas coisas se o homem for inseguro. Se o homem, às vezes, ele não sabe muito bem o que ele quer ou não gosta, né? Ele quer uma validação ali da esposa de que aquilo ficou bom ou não. Só que ela começou a dar atenção muito mais, 90% da atenção dela para mim do que para ele. Só que quem era a primeira pessoa que tinha que ser importante era ele. Por quê? Porque ele tinha que primeiro se sentir confortável. Depois que vestiu bem nele, foi uma combinação boa, aí ele vai sair do provador e vai falar, meu amor, o que você achou? Só que se no provador aquela roupa já não ficar boa, ele nem vai sair do provador, você não concorda? Terceiro ponto, né? Então, imagem, vitrine, terceiro ponto. Você tem que agradar o seu cliente no ponto certo. Você tem que entender quem é que importa no seu projeto, por exemplo. Quem tem o poder de decisão para te contratar. Se for o homem que te procurar, talvez seja a mulher que contrate. Ou o contrário, às vezes a mulher te procura, 90% das vezes, né, para contratar um projeto de arquitetura, é a mulher que procura o arquiteto. Só que, financeiramente, muitas vezes, quem vai tomar a decisão é o marido. Então, você tem que trazer os dois para tomar a decisão junto. Participar os dois da reunião. Então, você tem que entender isso, quem tem o poder de decisão dentro da sua família, dentro da família que está te contratando. Quem é? É uma pessoa solteira? Ok. Mas se for uma família, quem tem esse poder? A mulher tem liberdade de tomar a decisão do que ela quiser? Porque senão você vai ter trabalho o tempo inteiro de que mostrar para a mulher e a mulher ainda tem que pedir aprovação do marido para tudo. Para cada coisa que ela comprar, que tiver que comprar antes, ela tem que falar, deixa eu ver com o meu marido. Isso torna muito desgastante e torna o processo muito mais lento. Então, você vai gastar mais tempo, vai perder a sua influência, a sua persuasão em cima da pessoa errada, ou seja, você vai gastar o seu vocabulário, vai gastar o seu latim com a pessoa errada. Por quê? Porque quem vai tomar a decisão é o homem. E para isso, quando o homem está presente junto, quando você está apresentando o projeto, você vai mostrar para ele o valor daquilo, do que você está colocando na sua proposta. E o valor não é o preço, é o valor do que ele está ganhando. E muitas vezes o homem vai dar valor a uma coisa e a mulher vai dar outra. Se o homem, por exemplo, no seu projeto de arquitetura, se o homem dá muito valor, ele é um homem que trabalha demais. Quando ele chega em casa, o que ele quer? Ele quer se sentir cuidado, ele quer se sentir amado, ele quer ter um espaço de conforto. Não necessariamente ele vai se sentir afim de pagar, sei lá, vou dar um chute aqui, 20 mil reais numa cabeceira de cama, numa cama completa. A mulher talvez dê muito mais valor para isso. Em compensação, talvez, se o homem gostar muito de futebol ou de ver filme, ele vai pagar 50 mil reais na televisão, no home theater, naquela baita daquela tela plana, e a sala vai ser mega gigante de tudo do bom e do melhor. Por quê? Porque você percebeu que ele gosta daquilo. Se ele dá valor pro futebol, capricha nessa região da casa, por exemplo. Por quê? Porque ele que vai pagar. Agora, não, a mulher tem liberdade de comprar o que ela quiser, você vai ter que encantar quem? A mulher. Então, você faz parte do seu posicionamento entender quem tem o poder de decisão sobre a contratação de tudo que você está fazendo. Não só do seu projeto, mas como a aquisição de tudo que vai envolver em relação aos fornecedores. Se, por exemplo, o homem, ele é muito mais relacionado, ele tem uma visão muito mais racional e a mulher tem uma visão muito mais emocional. Claro que generalizando, tá? E também tem a ver com a profissão da pessoa. Então, você tem que entender que se um casal, ele é um casal de médicos, normalmente, tá? Não vou generalizar, mas normalmente os médicos, eles são o quê?
um pouco mais frios, eles tomam decisões muito mais racionais, porque eles estão acostumados a lidar com a vida das outras pessoas. Senão, a cada pessoa que passar na mão deles, eles vão sair do consultório chorando. Eles não podem, eles se acostumam a não se envolver emocionalmente tão fácil como outros profissionais. O advogado, se o seu cliente é advogado, ele vai argumentar muito mais, ou seja, você tem que chegar já provando com argumentos de que aquilo compensa para ele. Ou seja, você tem que analisar o perfil do seu cliente, o que ele faz da vida dele, para entender como você vai conquistar ele na hora de apresentar o seu projeto. Tudo isso é posicionamento. Ok, vamos voltar para a nossa história. Então, vocês já entenderam que a vendedora ficou dando muito mais atenção para mim do que para ele. Só que ele tinha que se sentir confortável antes da minha validação, né? Tudo bem, eu realmente ia falar, João, ficou legal ou não. Mas se ele já nem gostou, não ia nem chegar na minha... Você entende? Não ia nem chegar na minha aprovação. Não ia precisar de eu aprovar nada. Então, beleza, ela começou a dar muita atenção e cada vez que ele entrava pro provador, ela vinha perguntar para mim meio que cochichando. E aí, será que ele vai gostar disso aqui? Será que ele vai gostar de não sei o quê? Cara, que situação constrangedora. Por quê? Porque ele ficou meio que sentindo, lá do provador, porque não era uma loja tão grande, ele ouviu ela cochichando comigo, então parecia uma coisa meio estranha, assim, de comportamento. Então, péssimo treinamento dessa vendedora. Aliás, ela não foi treinada, certamente. Outro ponto, que eu já não sei se é o quarto ou o quinto. A imagem dela. A gente entrou numa loja que ela tinha um preço dos ternos e dos blazers que não era do mais barato. Não era uma Zara da vida. E que Zara, não que o Zara seja barato, mas a Zara é meio self-service, né? Então você vai lá, você escolhe o que você quer, você prova, gostou, não gostou, você deixa lá, você vai embora. Você pagou, você tá livre, você não tem um vendedor para te influenciar. Até tem um outro vendedor ali que você pode pedir ajuda, mas é bem raro. Eles não ficam te auxiliando na sua escolha. Você tem liberdade. Nesse tipo de loja que é meio tailored, que é meio... Não é uma alfaiataria, mas é meio que sob medida. Porque se você compra um terno numa loja que é de terno e precisa dar um ajustezinho do lado, precisa ajeitar a gola ou o punho, eles vão ajeitar. Na Zara, não. Se você comprou, coube em você, beleza. Não coube, você que vai ter que procurar alguém para consertar, porque ali ninguém vai fazer nada, não. Mas nessa loja, é uma loja boa, né? Então... O que você esperava do vendedor? Que o vendedor tivesse vestido apropriadamente. Como é que essa vendedora estava vestida? Ela estava vestida com um terninho social preto, uma calça social preta, justinha, camisa branca de malha por baixo, ok? Com uma sandália de dedo. Eu vou repetir 1000 vezes, com uma sandália, porque foi tão inadmissível ela estar com uma sandália de dedo, que parecia uma Ipanema de borracha, tipo uma Havaiana, só que com uma plataformazinha, strass na correia da sandália, strass. E a sandália era preta, mas ela era de borracha tipo Ipanema. Gente... Não sei nem o que dizer sobre isso. Por quê? Porque estava totalmente incoerente com o perfil da loja. Como é que você vai vender um terno de 3.000, de 4.000, um blazer? Um blazer, não era um terno, porque não era um conjunto. Vou colocar aí um blazer de R$2.000, que não é um blazer dos mais baratos, mas também não é dos mais caros. Quem é advogado sabe que tem terno e blazer de 10.000, 15.000, 20.000 reais. Quem é advogado sabe disso, que tem, não é só de bater o olho, você sabe que aquilo ali custou tanto, como qualquer outra peça de roupa. Mas o João não é advogado, ele é arquiteto, então ele precisa de um blazer bom, mas não precisa ser, né, Armani, não precisa ser Gucci. Então, só que o que você esperava de uma vendedora? Que ela também estivesse vestida de acordo, né? E ela não estava. E detalhe, ela estava muito fora de forma. Juliana, sua gordofóbica. Não, gente, não tem problema nenhum. Eu também estou fora de forma. Não é isso. Só que quando você não cuida da sua imagem, você transmite uma certa... Cara, assim, um desconforto. Por quê? Porque ela estava vestindo uma roupa que não é uma roupa que tem que ser magra para vestir. Não é isso. Eu tenho amigas que eu amo de paixão que são mais gordinhas.
E não tem problema nenhum nisso. Só que você tem que saber se vestir de acordo com o seu peso. Por exemplo, eu sei que listra horizontal em mim, cara, eu fico parecendo, eu fico horrorosa. A gente tem que saber o que combina com o nosso corpo. Não é porque tá na moda que eu tenho que usar. Tem gente que não fica bom de animal print, né? Tipo aqueles oncinha, zebrinha, entendeu? E ela tava com uma roupa muito colada, totalmente fora do padrão do corpo dela. Então não tem problema ela ser gordinha. Não tem problema ela estar fora de forma. O problema é ela estar com uma calça atarracada, que é uma calça social. Era uma calça social. A calça social pode estar atarracada, Juliana? Não. Gente, você sabe, eu não tô aqui para dar aula de moda. Quem sou eu? Eu vivo errando. Meu marido fala que de vez em quando eu dou umas pecada grave, tenho as minhas gafes, às vezes eu sou meio brega, e tudo bem, não é isso. Só que eu conheço meu corpo. Eu sei o que fica bem e o que não fica bem. Eu sei que uma calça social, por exemplo, se for branca, pior ainda, ela jamais pode estar colada no seu corpo, de ver todos os buraquinhos que você tem de celulite. Né? Homens, a mesma coisa. Você tem roupas apropriadas para o seu corpo. E a sua imagem importa da mesma forma como se você for numa nutricionista e ela se a nutricionista estiver muito fora de forma, você vai confiar na receitinha que ela vai te passar lá no cardápio? A mesma coisa, gente. Ela estava tentando vender uma roupa social, só que ela não estava vestida adequadamente. Em nada. Ela podia estar social, só que o terno tinha que ser um tamanho maior, a calça também tinha que ser um tamanho maior, porque estava totalmente deselegante. Ela não tem a ver com o corpo, tem a ver com saber se vestir proporcionalmente ao seu corpo, tá? Não tem problema, gente, não me cancelem, tá? Não tem problema com o corpo de ninguém. Eu amo todo mundo, magrinhos, médios, gordinhos. Aliás, eu tenho amigas de todos os corpos. Gente, não tem problema nenhum com isso. Eu também já fui gordinha, já fui magrinha, já fui de tudo. Inclusive, hoje estou super fora de forma porque já passei dos 40 e a gordura mudou toda de lugar e tô revoltada com isso. Enfim, mas não é esse o assunto. Vocês perceberam que ela tava, atendimento péssimo. E ela ficou cochichando e tudo isso. No final das contas, o João falou assim, e aí foi a gota d'água. O João vestiu uma calça, que tava muito bonita a calça. Mas a calça tava sobrando um tanto assim na barra. Aí sabe quando acumula... Lá embaixo, encostando no sapato, acumula aquela sobra de pano. E era uma calça quase slim para um homem. Então ela veio reta, fazendo meio que colada na perna, fazendo o formato da perna. Só que ela sobrou um tanto lá embaixo e ficou meio enrugadinha assim. E aí o João falou, mas o que é melhor fazer? A gente faz a bainha dessa calça, a gente corta, é assim mesmo? Como é que se usa? Aí a resposta dela, do jeito que você quiser. Gente, sem condições. Essa resposta tá certa ou errada? Totalmente errada. Por quê? Porque o seu cliente, ele quer o quê? Posicionamento, opinião, postura. Tenha uma opinião, não importa se tudo tá bom. Ela nunca poderia ter falado isso. Ela teria que ter falado qual era a resposta correta. O seu João... o senhor, ou que quisesse ela chamar, não precisava nem chamar de senhor, mas o João, o ideal para esse tipo de calça é usar dessa forma aqui, ó. A gente corta a bainha e faz justa aqui nesse ponto. Se o senhor quiser, o senhor também pode fazer de outra forma, mas hoje se usa desse jeito aqui. Por que ela tinha que ter feito isso? Porque o cliente que te pergunta isso é porque ele não sabe a resposta. Porque se o João soubesse qual é o melhor jeito de usar aquela calça, ele teria perguntado? Não. Ele simplesmente teria falado, gostei da calça, faz a bainha pra mim desse jeito aqui. Concorda? Ou seja, se o cliente... Eu já tô na 5ª ou 6ª lição, né, gente? Mas se o cliente te pede a sua opinião, dê a sua opinião. E diga o que é melhor pra ele. Ele está te pagando pra isso. Ele está te pagando pra isso. Ele está te pagando para você dizer se o melhor é esse porcelanato cinza ou se é esse que imita madeira. Ele quer saber de você o que você, arquiteto, design de interiores, considera melhor para ele. Então você, mesmo que os dois sejam bonitos, mesmo que as duas opções de piso sejam adequadas para a casa dele, mesmo que os dois, não interessa se for o mesmo preço, mesmo tudo, dê a sua opinião. Escolhe um, nem que na sua cabeça você faça uma dedonha. E escolhe um
Porque o seu cliente precisa se sentir seguro. O João se sentiu seguro nessa roupa? Não! Claro que ele não se sentiu seguro, porque ele ficou, cara, mas o que é melhor? O melhor dessa calça é o que eu gosto, mas e se eu sair daqui dizendo que eu gosto dela dobrada e for brega? Não é isso que a pessoa quer ouvir, ela quer ouvir o que é melhor, que se usa, o que... Você entendeu? Resumo da ópera, saímos dessa loja, a minha vontade era de sair correndo, mas eu fui muito educada, a gente se despediu e saiu. Mas o atendimento foi zero, assim, foi muito ruim, tadinha. E a gente ainda ficou se sentindo culpado por ter pedido ela para experimentar 3 calças, 3 blusas, 3 blazers, 3 tudo. Eu ainda fiquei me sentindo culpada, porque o atendimento foi ruim, mas ela tirou a armário da estante lá toda para mostrar, não sei o que. Ela tinha boa vontade, tadinha. Ela só não era uma boa vendedora. Ela só não soube se posicionar e o erro foi desde a roupa dela, do atendimento, foi tudo errado. Foi tudo errado. Detalhe, você vai comprar alguma coisa cara de uma pessoa que não sabe te atender? Você vai comprar alguma coisa cara de uma pessoa que não sabe, que não vive aquilo que ela está te oferecendo, que ela não se veste como aquilo, no nível daquilo que ela está te vendendo? Ou seja, 6ª, 7ª, 8ª lição de hoje, que gente, hoje vai ser assim, muito tapa na cara. Ou seja, você nunca vai ter um cliente high-end, um cliente de alto padrão, se você não se comportar, se vestir, tiver uma postura, tiver palavras, gestos, tudo de alto padrão, no nível do seu cliente. Não que você tenha que ter clientes alto padrão. Existem 2 formas de ganhar dinheiro com projeto de arquitetura. Ou você cobra muito barato, você tenta praticamente fazer uma produção industrial em grande escala e reproduz quase que automaticamente, sem ter muito trabalho, para você ter volume, ou você tem poucos clientes e você cobra caro. Se você quer ter volume, você não precisa de muita coisa, não. Se você quer cobrar barato e você quer ter aí 20 projetos entrando por mês, de R$1.000 cada um, não tem problema nenhum. Se você quer trabalhar para os Estados Unidos, então você já sabe disso. Mesmo assim, funciona do mesmo jeito. Se você quer ter 20 clientes de $1.000, você pode. Você precisa de muito esforço para isso? Não. Você vai ter que chegar nesse cliente. Agora, se você quer ter bons clientes para ter um por mês, para você fazer com calma, para você dar atenção, para você ter qualidade do seu serviço, para você entregar com primor, sabe, aquela qualidade, aquele projeto que você olha e você fala, nossa, eu me orgulho de ter feito isso, de ter tomado as melhores decisões, de ter estudado com calma a melhor solução para esse cliente. Você quer ter um cliente bom por mês? Esse cliente ele tem que ser alto nível, senão você vai quebrar. Para você ter um cliente te pagando bem, você tem que ter tudo isso. Desde o seu atendimento, a sua vitrine, a sua imagem, a sua postura, a sua opinião, a sua vocabulário, tudo. Você tem que viver o mesmo nível que o seu cliente. Se o seu cliente é educado, você tem que ser muito educado. E não só isso, tem técnica. Você percebe tudo isso que eu te falei, ela poderia ter sido treinada. O dono da loja, a minha vontade era de conversar com ele e falar, cara, treina essa pessoa. Ensina ela, porque a menina, a menina era boa, tadinha, ela estava se esforçando, mas se esforçar não é suficiente para fazer uma boa venda. Se esforçar não é suficiente para você conquistar o seu cliente. Nossa, mas eu dei tanto trabalho, eu gastei tantas horas fazendo esse orçamento e tal. Ele vai ser suficiente? Não vai ser suficiente. Ok, pegou isso tudo? Saímos dessa loja, nós fomos para a segunda loja, que na verdade era que a gente queria ter entrado no começo, mas que só de bater o olho a gente falou, acho que essa loja vai ser muito cara. Vou até tomar outro chazinho para a gente respirar. Nossa, esse chá de pessoa tá sensacional. A segunda loja, só de bater o olho, a gente sabia que era uma loja top. Então a gente entrou, desde o começo era uma loja muito grande, mas não era uma loja de departamento, é uma loja só de ternos e blazers, exclusivamente masculina. O vendedor, que tinha nem 30 anos, o menino deve ter 25 anos, todo bonitinho. O menino com cabelinho feito, raspadinho aqui do lado, bonitinho, barbinha feita. O menino estava elegantemente vestido. Ele não estava de terno, mas ele estava com uma camisa social, combinando com a calça, no tamanho certo, o cinto combinando apropriadamente com o sapato social dele. Ele estava todo certinho. Postura.
O menino já chegou, veio nos receber na porta da loja, nos conduziu, foi muito educadamente falando e pausadamente. Por quê? Porque ele tinha um produto aqui. Como é que você atende um cliente de alto padrão, falando esbravejando, falando alto, falando vocabulário, xingando e desbocado, porque eu sou assim mesmo, e o cliente se quiser que me engula, e não sei o que. Você acha que ele vai te contratar? Um cliente assim? Não vai. Tudo isso faz parte da imagem dele. Desde o começo, eu percebi que esse menino tinha um treinamento. Não só porque eu já tinha ido na loja anterior, que eu tinha me frustrado absurdamente, né? Eu já tinha me traumatizado. Mas porque quando eu trabalhei com a agência de intercâmbio e viagem, antes de trabalhar para os Estados Unidos, que eu larguei a arquitetura, eu tive muitos treinamentos, porque era uma franquia. E eu tive treinamentos de venda. Treinamentos de venda no sentido de você entender o que é follow-up, entender como você deve se comportar, como que você deve ou não forçar o cliente à venda. Eu não sou desse, eu não gosto de ficar forçando. Todo mundo que sabe, que me segue aqui, que me segue no Instagram, sabe que eu não estou aqui para convencer ninguém de que você tem que trabalhar para os Estados Unidos. Que eu tenho um programa, seja Arquiteto na América, que eu tenho uma empresa de educação, que eu treino outros arquitetos. Eu não fico o tempo inteiro falando, por favor, compre o meu curso. Aliás, você não me ouve falando isso, compre o meu curso. Eu falo do programa Seja Arquiteto na América para te explicar e para você saber que ele existe. Mas, se você quiser vir, você vai ser bem-vinda. Quem sou eu para te convencer que você precisa disso? Eu não preciso disso. Eu já trabalho para os Estados Unidos. Se você quiser vir, as portas estarão abertas. Então, eu não gosto de ser essa pessoa que fica ali empurrando e forçando e compra agora, só tem hoje, Eu não gosto disso, porque eu não gosto de me sentir assim. E quando eu fui treinada lá na CI, quando eu tinha minha agência de intercâmbio, quando a gente abriu a franquia, o dono da franquia, o dono da rede toda, que era o Vitor, ele veio na nossa inauguração e ele falou assim, olha, não tem melhor forma de você aprender a vender do que ir em lojas e você prestar atenção no atendimento das pessoas e como elas te abordam. Se você sente ou não confortável com aquela abordagem, se você gosta que a pessoa fica no seu pé o tempo inteiro ou não. E também se isso está relacionado ao nível do produto, ao valor do produto, enfim. E ele falou o seguinte, Juliana, se você quiser ter uma experiência de excelência de atendimento, vai na Brooksfield. Vocês conhecem a Brooksfield? É uma rede de franquia de roupa social masculina. Eu acredito que é só masculino, não sei se tem feminino também, tá, gente? Mas eles vão saber você vai prestar atenção exatamente como eles vão te tratar. E eles têm um treinamento de excelência. Nessa loja que eu fui com o João semana passada, nesse final de semana, não era a Brooksfield, mas eu sabia que tinha o nível da Brooksfield, que é uma loja que tinha os vendedores tinham treinamento. E não deu outra. Então, eu sabia já, fui preparada para isso. Dessa mesma forma, eu fui com um olhar crítico, porque eu falei, cara, eu quero aprender como esse menino vai fazer. Porque era um menino muito novinho. E você normalmente subestima as pessoas pela idade dela, né? Se a pessoa é muito novinha, você fala, né? Tipo, furado. Beleza, o menino foi conduzindo a gente, foi perguntando, foi explicando. No final das contas, a vontade que a gente teve, era de comprar a loja inteira, de dar o carro, a casa, tudo pro menino. De tão sensacional que foi aquele atendimento. E o que ele fez de tão diferente assim? Primeiro, a educação. Segundo, ele sabia se portar. Ele não forçou a venda hora nenhuma. Ele não fez a gente se sentir culpado por estar perdendo alguma coisa. Isso, para mim, foi sensacional. Por quê? Porque se você pressiona o seu cliente o tempo inteiro para fechar o projeto com você, o que ele vai fazer? Ele vai fugir de você. Em contrapartida, o que esse menino fez? Que, inclusive, ele se chama Gabriel também. O que o Gabriel fez? Ele foi mostrando pausadamente, peça por peça, à medida que a gente foi pedindo. Só que ele foi dando uma aula de consultoria de moda para o João, ao mesmo tempo que ele ia falando das peças. E o que ele fez? Ele despertou o desejo. Ele fez o João entender as várias possibilidades que ele podia, as várias possibilidades de fazer jogo com aquele blazer, que era uma cor diferente, né? Não era um cinza, não era um preto tão fácil de combinar. E ao mesmo tempo a gente saiu de lá sabendo que aquele blazer podia combinar com 20 peças diferentes.
e ele deu uma aula de moda masculina pra gente. A gente pediu essa aula? Não. Ele simplesmente foi dando pílulas pra gente de conhecimento e ele foi conduzindo o João de uma forma muito inteligente, sem forçar nada. Então ele foi falando do cinto, como usar com sapato, e aí o João pediu, então você tem um sapato que combina com isso daqui? Eu tenho esse sapato, eu tenho aquele. João, mas cara, eu não gosto desse estilo. Cara, o menino não ficou, ele não fez a gente se sentir mal por não comprar aquele sapato, porque normalmente o vendedor fica insistindo. Não, mas esse sapato é o da moda, todo mundo usa. Você não viu? O Reinaldo Giannichini usa esse sapato. Todo mundo tá usando, só você não tá usando esse sapato. Você não tá vendo que você tá por fora da moda? Gente, vocês já viveram isso? É horrível essa sensação. Ele não, simplesmente ele falou, olha, eu recomendo então que você vá na loja XPTO, que fica 2 lojas aqui do lado, e eu tenho certeza que lá vai ter um sapato do jeitinho que o senhor está falando. Ele não obrigou a gente. E aí você fica, cara, você fica tão satisfeito, porque você fica se sentindo grato. Por quê? Porque ele te ensinou, ele te deu uma aula e ele ainda falou, cara, se você não quiser comprar aqui comigo, tudo bem, você pode ir ali, que eu tenho certeza que vai ter um sapato que vai caber em você, que vai combinar com isso, eles também têm muito bom gosto, tem aquilo. Cara, o garoto só ganhou ainda mais a gente. A vontade era de comprar a loja inteira, a gente saiu de lá assim com 2 looks completos pro João, que nem era a intenção, era comprar um porque a gente tem um evento. Então, esse show de atendimento mostrou para mim o quanto é importante a gente saber se posicionar, desde a roupa que a gente se veste. Por quê? Porque o seu cliente, ele sabe se você tem o nível dele ou não. Se você não precisa frequentar exatamente os mesmos lugares que o seu cliente frequenta, mas você tem que entender o que ele fala, você tem que entender o que ele faz, você tem que entender a cultura, o hábito de vida dele, para que isso se reflita na casa dele, no escritório, no projeto que você vai fazer. Ou seja, posicionamento é o conjunto de tudo isso. Posicionamento diferente do que a gente vê muito na internet, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, que tem muita gente que fala, porque agora posicionamento é você se vestir bem, posicionamento é você todo mundo tem que estar de blazer e terninho e não sei o quê. Não é nada disso, gente. Posicionamento é você estar com o cabelo liso. Olha eu, gente, totalmente fora de posicionamento então, né? Porque se tá na moda, uma pessoa só vende, só se dá bem se ela tiver o cabelo liso e eu com essa peruca cacheada aqui. Não dá. A gente tem que ser a gente tem que ter autenticidade. Autenticidade ao mesmo tempo que a gente tem que ter um nível de sofisticação equivalente ao do nosso cliente. Então, se você quer ter um cliente alto padrão, você tem que mostrar que você entende a vida daquele cliente, que você acessa as mesmas coisas que aquele cliente, porque senão ele simplesmente não vai te contratar, porque você não vai falar a mesma linguagem que ele. Eu já vivi isso de várias formas diferentes, projetando para os Estados Unidos. Por quê? Porque eu não tenho o mesmo padrão de vida dos meus clientes, e principalmente dos clientes que eu tive lá no começo, que eram mais de alto padrão ainda. Eu fazia projetos, quando eu comecei a trabalhar para os Estados Unidos, para a primeira empresa americana, eu fazia projetos de tão alto padrão que um fogão custava $70 mil. Um fogão. Às vezes, o cliente tinha 2 lava-louças, 2 geladeiras, 2 cozinhas dentro de casa, 2 pantries, 2 dispensas, porque tinha uma dispensa funcional, uma dispensa técnica, uma dispensa para tal tipo de alimento. Se a família fosse judia, por exemplo, os alimentos não podem se misturar, então tinha uma série de outras coisas. Os judeus, eles são muito ricos nos Estados Unidos, não todos, claro, mas assim, o judeu, de forma geral, eles são prósperos, eles têm uma mentalidade muito empreendedora, eles têm isso praticamente nasce na genética deles. Eu nunca vi, porque eu nunca conheci um judeu pobre. Se você já conheceu, você me apresenta, mas todos que eu conheci, eles eram muito bem de vida, tá? Então, eles têm 1 milhão de coisas que no começo eu não entendia, e eu tinha dificuldade, e pior de tudo, eu ficava julgando. Eu acho que isso para mim foi a maior lição desde que eu comecei a trabalhar para os Estados Unidos. Aliás, tem muitas lições, mas essa foi uma das grandes.
Não julgue o seu cliente. Pare de julgar o seu cliente. Enquanto você estiver perdendo tempo julgando o seu cliente, você não vai entregar o que ele precisa, não vai entregar o projeto e a qualidade do trabalho que ele precisa. Porque você está perdendo o seu tempo julgando ele. Se é fútil, se é desnecessário, para que 2 cozinhas, para que esse tanto de bancada, para que 3 cubas numa mesma cozinha, para que 2 coifas, para que gastar $70 mil num fogão, tudo é fogão é tudo igual. Não sei o que, pra quê? Enquanto você estiver perdendo esse tempo, você não vai entrar na mesma vibe, na sintonia e na vida do seu cliente. Se você não entende o jeito de viver dele, você não consegue projetar e entregar o que ele precisa. Pegou? Gente, eu espero que tenha sido uma aula de posicionamento, porque essa experiência que eu vivi nas lojas me ensinou muito. Não existe perfeição. Eu também não sou perfeita, eu continuo aprendendo sempre. Eu aprendi demais nesse dia, por isso que eu quis tanto trazer sobre isso. Nem é o meu objetivo aqui ficar falando sobre posicionamento, mas eu sinto que a gente tem sempre muito o que aprender. Então, como eu aprendi nesse dia, eu quis trazer aqui para compartilhar com você. Porque o posicionamento, se a gente não tem opinião própria, se a gente não diz o que pensa, a gente passa essa insegurança para o cliente. E esse é o maior erro que você pode cometer. Passar insegurança para o seu cliente. A confiança vende, confiança convence, confiança faz o seu cliente fazer tudo o que você quer na casa dele. Você quer fazer um projeto impecável que o seu cliente vai construir tudo o que você está falando, tudo que você está colocando no projeto? Falta confiança em você. Se você tem confiança, ele vai confiar, você vai passar isso para ele com propriedade. E começa na sua postura, no seu modo de falar, nas suas críticas, nos seus posicionamentos. Não tenha medo de falar não para o seu cliente. Não tenha medo de falar para ele que aquilo não funciona para ele, se aquilo realmente não funcionar. Ele vai te admirar por aquilo. O que ele vai fazer? Ao invés dele te indicar para o amigo dele, para o vizinho dele, que você era o mais barato, contrata fulano porque ele é barato, ele vai falar, contrata fulano porque ele é bom. Contrata fulano porque ele vai fazer o que é melhor para você. Não o que você acredita que é melhor, o que ele sabe que é melhor para você. Porque o cliente às vezes acha que sabe de tudo, né? Quem nunca? Quem nunca pegou um cliente assim, que acha que chega com o rei na barriga falando, não, mas eu já sei tudo. Preciso só de você aqui, ó, fazer um desenho, só isso. Quem nunca, né? Então, isso depende da sua confiança. Aprendeu? Agora comenta aqui, curte esse vídeo se você não curtiu ainda e você me segue, porque numa altura dessa do campeonato não é possível. Se você quiser saber mais do programa Seja Arquiteto na América, como eu não sou essa vendedora que fica aí, compre. Como é que aquele cara do... Não era Polishop não, gente. Time Now, não. Gente, Shoptime. Eu amo aquele cara do Shoptime, que eu esqueci o nome dele. Mas que ele fica, compre. Ele era muito engraçado, aliás, ele ainda tá aí, ainda tá vivo, graças a Deus. Eu acho ele mal barato. Mas eu não sou esse tipo de pessoa. Então, se você quer trabalhar para os Estados Unidos, você vai aqui no link que tá aqui na descrição, que você vai saber tudo. Ou então você me chama no direct no Instagram, que você também me segue lá, você vai me seguir. E aí você me pergunta que eu te respondo, combinado? Beijo grande, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.